Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje de recursos energéticos, tá? Nossa última aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, nessa última sessão, a gente vai estudar alguns assuntos ligados aos recursos energéticos, especialmente a fonte de hidrocarbonetos, que a gente chama como não convencionais, que é o caso do carvão, petróleo, gás, etc. E aí a gente vai iniciar discutindo aí o nosso processo de formação do carvão, os tipos e as principais características distintas do ponto de vista formativo dele e energético. Vamos abordar também a gênese do petróleo e do gás natural. E vamos destacar alguns fatores essenciais para a formação desse petróleo. Toda etapa necessária para a formação, acumulação de óleo e tudo mais. E na sequência a gente vai trabalhar os assuntos relacionados aos recursos energéticos não convencionais, mostrando alguns principais tipos aí de sistemas não convencionais. Aqui é a nossa situação problema, né? Que agora na nossa última fase aí, você precisa incluir no seu memorial uma detalhada análise de diferentes processos relacionados desde gênese de material a ser explorado e análise de qualidade do mesmo. Para que o material fique adequado ao propósito, é imprescindível que sejam elaborados alguns pontos. Quais são os principais processos responsáveis pela formação do carvão encontrado na mina? Qual deve ser o tipo de carvão a ser preferencialmente explorado na mina? E, antevendo possíveis problemas ambientais, qual é o possível impacto ambiental causado pela extração de carvão e do ouro? Então, lembrando lá que anteriormente a gente já viu aí, veio fazendo desde a unidade 4, uma mina que a gente está explorando e tudo mais, e foi detectado que a gente podia explorar carvão e ouro. A aula passada nós vimos sobre ouro. Essa semana nós vamos falar sobre carvão. Então, o que é o carvão aí? Esse carvão aqui, gente, é o carvão orgânico, tá? Não é aquele carvão processado de madeiras. Ele é o carvão rocha orgânico, tá? Como que ele forma esse carvão aí? Primeiramente, ele é uma concentração grande de matéria orgânica, geralmente de origem continental e predominantemente vegetal. E é a partir do soterramento, da compactação, em conjunto com os sedimentos aí em um ambiente anaeróbio, livre de bactérias, né? Acaba sendo transformado em uma rocha sedimentar com diferentes porcentagens aí de carbono, tá? A transformação que essa matéria orgânica sofre, ela se deve ao aumento de temperatura e pressão, como toda rocha sedimentar tem alterações de temperatura e pressão, tá? Existem dois fatores de quebra dos compostos orgânicos originais de um produto mais simplificado, já que grande concentração de elementos voláteis e água, eles vão ser expelidos nesse processo, ou seja, eles vão sair desse processo. Então, nesse sentido, a principal matéria-prima do carvão é a celulose, que vai representar o polissacarídeos estrutural fundamental das plantas, tá? Então, vamos entender essa situação aí do nosso carvão. O carvão, ele tem diversas situações e diversos estágios formativos, tá? E aí vai depender do grau de maturação ou carbonificação, tá? Então, nessa primeira situação aí, na situação A,
ocorre o acúmulo superficial de matéria orgânica vegetal, principalmente de resto de folha, graveto, galho, outros fragmentos. E nessa configuração aí, há a formação de um pântano, tá? Um local úmido, com muita vegetação, que vai ser gradativamente soterrado, formando o que a gente chama de turfa, tá? Ou esse emaranhado de material orgânico aqui, tá? Então, essa primeira camada nossa aqui é o que a gente chama de turfa. Ela pode atingir até 50 metros de profundidade. Ou seja, é o início da sedimentação de toda a matéria orgânica que está sendo depositada nesse solo, nesse pântano, né, misturado com água, e ele vai se decompondo aí. Aí o que acontece? Depois da turfa, quando ela começa a ser comprimida e tem uma perda relativamente significativa de elementos voláteis, como a água, e começa o enriquecimento de carbono. Nessa situação, ou nessa etapa, esse produto é chamado de lignito. E ele já tem um poder de calor muito mais elevado do que a turfa, tá? Ele tem base 10 metros de profundidade. Próximo passo, na etapa C. Então, nessa etapa C, o lignito vai perder mais água ainda, tá? E aí vai ter muito sedimento em cima dele, vai ter muita pressão também, e nesse momento a gente obtém o nosso carvão, né? Que é o carvão betuminoso. Que já é o nosso carvão betuminoso, tá? Então ele tem uma grande porcentagem de carbono e ele tem um poder calorífico muito alto, tá? Então vocês viram que aqui a camada, a gente desde da nossa turfa, ele vai formando toda essa parte de compressão, né? Então o carvão está aqui embaixo, ele tem 5 metros, você foi compactando, compactando, compactando e formou essa parte aí do carvão, que já se tornou uma rocha aí sedimentar, né? Depois do carvão, nós temos mais uma situação aí, tá? Que é o estágio D, que é uma situação mais avançada que o carvão e muitas vezes aí por algumas variações aí do nosso tectonismo, eles podem causar alguma alteração estrutural do carvão, metamorfizando os componentes minerais. E esse último estágio do evolutivo aí, que é o antracito, o carvão passa a se denominar antracito e sua composição é formada exclusivamente por carbono, ou seja, 96% de carbono, tá? Vamos entender aí todo esse nosso processo de formação de carvão para vocês verem o que acontece aí. Então a gente consegue classificar carvão em 4 tipos: turfa, lignito, carvão e antracito, tá? Então vamos lá. Em relação à umidade, como ele é formado num pântano, gente, é normal que a turfa ela tenha uma umidade muito grande, tá? Então é de 65% a 90%, porque ela está num pântano e
O material orgânico está decompondo lá. Com a nossa condição lá de pressão e temperatura, a gente sabe que vai evaporar muito rápido essa água, então ele já vai perder grande parte, tá vendo? Mas grande mesmo, ele sai de 65 a 90 para 15, 45%. Ele forma o nosso lignito. De 1 a 3% de umidade, vai ser o nosso carvão, que já está bem lá embaixo, bem compactado, né? E sem umidade nenhuma é o antracito. Em relação a carbono, porcentagem de carbono, a turfa tem mais ou menos 55%, o lignite de 65 a 75%, o carvão de 75 a 90% e o antracito de 90 a 96%. Então tem muito carbono. Em relação a hidrogênio, 6%, 5%, 4,5% a 5%, 2% a 5%. Oxigênio, 33%, 25%, 3% a 11%, 4% a 11%. Compostos voláteis que tem durante o processo, né? Mais ou menos 60, depois baixa para 40, de 10 a 45, de 3 a 10. As cinzas, mesma coisa. Agora, o poder calorífico, que é o mais interessante, né? Quanto ele tem de caloria por grama, né? A turfa tem de 4.700, o lignito de 5.700. O carvão já passa de 5.700 a 9.600, né? E o antracito de 8.200 a 9.200 aí de poder calorífico. O brilho, lógico, a turfa é fosca, lignite tem um brilho muito baixo, o carvão um brilho moderado e o antracito um brilho muito alto. Só para ilustrar tudo isso, a gente viu aqui nas nossas imagens, né? Então, aqui está o antracito com um brilho muito grande, tem o nosso carvão betuminoso com um brilho médio, o lignito que já está com pouco brilho, né? E aqui que é opaco mesmo, a turfa, que é o principal, a parte menor aí. Então eles falam que, embora 95% das reservas mundiais de carvão seja formada por matéria orgânica de fonte terrestre, dando origem a um carvão úmico, existe uma pequena quantidade de carvão formada pelo superaquecimento da matéria orgânica de origem marinha, principalmente algas marinhas, tá? Esse processo é responsável pela formação do carvão sapropélico. Então, nós falamos lá no continente que o carvão é formado. Desculpa, nós falamos lá no começo que o carvão é formado no nosso continente, proveniente de decomposição vegetal, tá? Um processo de decomposição vegetal. E isso é a grande maioria do carvão. Porém, existe uma pequena porcentagem de 5% que ela pode ser formada por origem marinha, que é o sapropélico, tá? Daí ele vai formar por algas marinhas. Pessoal, deu para entender direito esse carvão aqui? Então nós temos 4 estágios. Deu sim, professor. Deu? Deu. Beleza. Então são 4 estágios. Começa com a turfa, conforme vai agregando pressão e temperatura neles, ele vai perdendo umidade e vai ficando mais profundo, lógico, porque você tem mais pressão, significa que você tem uma camada maior em cima. Aí vem o lignito, o carvão e o antracito. Vamos começar a falar um pouquinho de petróleo agora, tá? Diferente do carvão, o petróleo e o gás natural, eles são formados pela acumulação e posterior modificação de matéria orgânica de origem marinha, principalmente aí fitoplâncton e zooplânctons, ou seja, de parte marinha
de plantas e animais, tá? Que se referem genericamente a pequenas formas de vidas, geralmente menores de 0,5 milímetros, vegetais e de animais marinhos, respectivamente, tá? Então, esse monte de organismo morto aí, eles vão afundando, vão se acumulando aí no fundo de lagos, mares e oceanos, e como tem uma baixa energia deposicional, essas águas são calmas e nessa situação os grãos de tamanho de síltio ou argila também são sedimentados, formando um material lamoso, rico em matéria orgânica, que com uma condição aí sem oxigênio, ele fica preservado e à medida que esse material é soterrado, muitas vezes, além dos 2,3 quilômetros de profundidade, a matéria orgânica presente começa a sofrer reações químicas devido ao aumento de pressão e temperatura, gerando um material chamado querogênio. Então vamos lá, gente. Por isso que a gente fala que o petróleo demora milhões e milhões de anos para ser formado. Ele também é de um processo de algas, só que agora também com micro-organismos, né? Então a gente vai ter um local, uma condição dessa matéria orgânica na presença sem oxigênio, né? E conforme ela vai se sedimentando cada vez mais, vocês viram que a sedimentação é além dos 2 a 3 quilômetros, tá? Então é 2 a 3 mil metros de profundidade. Então vocês imaginam para compactar tudo isso quanto tempo demorou. Então esse material ele é soterrado e essa matéria orgânica ela vai começar a sofrer reações químicas e vai formar uma coisa chamada querogênio, tá? Esse querogênio ele é uma fração de uma matéria orgânica que ela vai acumular numa rocha sedimentar aí, que não seja insolúvel a maioria dos solventes orgânicos e pela presença aí de algas, pólens, restos vegetais, vitrinita, um monte de outros materiais aí sem estrutura, é a rocha que contém esse tipo de material, é chamada em geologia de petróleo. E a fonte geradora é chamada source rock, ou seja, a origem do petróleo e do gás natural. Então, essa fonte, essa rocha-fonte, ela pode produzir tanto óleo como gás natural. E vai depender da natureza da matéria orgânica ou do tipo de querogênio. Então, nós temos o querogênio tipo 1 e 2, que são mais propensos a gerarem óleo e gás em menor proporção. Enquanto os querogênios tipo 3 gera fundamentalmente gás natural. Esse processo de geração aí, além de necessitar desses tipos específicos de matéria orgânica, precisa ocorrer em certos intervalos de temperatura denominados janelas de geração de óleo, ou oil window, e gás window. Se a temperatura que atinge patamares maior que 90 graus Celsius, moléculas originais, elas vão se quebrar, formando óleo e um pouco de gás, enquanto as temperaturas a partir de 160, qualquer óleo remanescente aí produz, ele vai evaporar, produz somente gás natural. Acima de 250 graus, toda a matéria orgânica é transformada em grafita. Vamos entender a situação aí, gente. Eu acho que eu tenho uma... nós vamos ter daqui a pouco.
Mas só para a gente ter uma ideia aí do que acontece. Então, tem os compostos orgânicos, tá? Eles foram se sedimentando, formaram tiveram uma mudança aí comportamental, formado o que a gente chama de querogênio, tá? Então, esse querogênio é um tipo de matéria que ele vai transformar ou em petróleo ou em gás natural, dependendo da temperatura. Então, até 90 graus, a gente entra numa janela de óleo, tá? Que é o nosso petróleo. E a partir de 90 graus, 150 por aí, já entra numa matéria de gás natural. Abaixo disso, uma temperatura abaixo de 250 graus, ele vai se transformar na rocha grafita, tá? Ele fala o seguinte: o óleo e o gás, depois que eles são gerados, eles eles vão começar a se movimentar, tá? Eles não vão permanecer fixo numa rocha, naquela rocha fonte onde criou-se essa rocha. Muitos casos aí, essa migração não é única e os fluidos continuam em tendência ascendente por meio de passagem por rochas permeáveis ou até mesmo por falhas e fraturas geológicas. Então, nesse caso, o processo de migração secundária aí, ela vai cessar quando o óleo e o gás tiverem uma barreira e ficarem acumulados em rochas com boa porosidade e permeabilidade, tá? Que a gente chama de rochas reservatórias, como um arenito, quartzoso, um calcário fraturado, algo assim, por exemplo. O acúmulo só vai ocorrer acima da rocha reservatória se existir uma rocha selante. É mais fácil explicar o seguinte. Vamos falar que a nossa rocha fonte esteja aqui embaixo, tá, gente? Então, essa é a nossa camada de rocha fonte, onde está nosso querogênio lá, tá? Então, ele vai formando gás e petróleo, dependendo da temperatura. Esse gás e petróleo, ele vai ficar se misturando, tá? Então, a gente está chamando aqui de rocha reservatório. Então, ela vai gerando e ela vai começar, como na água, né, gente? Ela vai começar a querer subir para a superfície, tá? Então, ela vai se movimentando, cheio de petróleo e gás, então elas vão se movimentando para cima. A hora que ela acha uma rocha que a gente chama de rocha selante, ou seja, uma rocha com uma permeabilidade bem baixa ou impermeável, isso fica preso nessa rocha, tá? E aí, quando a gente for explorar, a gente consegue achar os nossos gás naturais e o petróleo através no meio dessas rochas aí. Então, tem uma rocha produtora, uma reserva de rocha, uma rocha reservatório, onde está subindo petróleo, e aí eu estou extraindo petróleo porque ela achou uma rocha selante, hein? Uma rocha praticamente impermeável, onde precou o sistema e ela ficou confinada aí. Bom, dúvidas como se faz esse petróleo, gente? Tranquilo, professor. Facinho, né? Bom, é assim, o carvão, o gás natural e o petróleo, do jeito que a gente falou aqui, eles são chamados de recursos denominados convencionais, tá? Então, são métodos convencionais de formação e exploração, tá? Mas a gente tem alguns outros recursos ditos não convencionais e eles se constituem aí algumas fontes
alternativas de energia, tá? Ô, professor, Oi. tanto o óleo quanto o gás aí, ele tem uma certa quantidade de tempo que ele se formou. Aham. Tem uma formação mais recente, ele muda a composição, alguma coisa assim? Hum, Você fala se ele muda a composição por Isso, ser pela característica recente? isso. Não, não muda. Mas os convencionais, eles ficam presos. É isso que nós vamos ver nos não convencionais. Então, Porque, na realidade, os não convencionais é induzir a produção desse material, tá? Tanto como. Mas não muda as características, tá? Ah, é- vamos dizer assim, quando você tem um petróleo puro, é lógico que vamos chegar mais para frente para poder entender que é mais fácil, quer ver? Então é assim, as outras técnicas, elas são pouco convencionais para a extração e são mais dificultosas. São métodos não convencionais de produção de óleo e gás natural. Geralmente, eles vão atacar outros elementos do sistema petrolífero, que não a rocha reservatória, vamos falar assim, tá? Ah, e além disso, também são incluídos nesse caso recursos energéticos cujo processo geológico formativo são particulares que nós vamos falar. Então, a gente tem aí o que a gente chama de shale gas, ah, ou gás de folheto, tá? Deixa eu ver se ele fala só shale gas aqui. Ah, eu acho que aquele outro está com gás natural junto. Ah, não, na realidade, o que acontece? O shale gas que eles falam é um jeito de forçar ah, uma, uma formação aí. Vamos supor que eu tenho uma formação de gás com pouca permeabilidade e eu quero dar um jeito de pegar esse gás, tá? Ah, é mais fácil ver bem no desenho mesmo. Então, o que eu faço? Eu tenho um gás em algumas situações aqui, tá? Em vários. ah, uma rocha microfraturada. E o que eu vou fazer? Eu vou injetar água dentro desse poço. Então, na hora que eu injeto água, eu causo uma pressão maior, eu rompo esses essas fissuras do poço, tá? Então, eu vou rompendo todas as fissuras e o gás começa a entrar na água, tá? Ou seja, ela se mistura com a água. A água vai sair, ela, lógico, você injeta por um lado, ela sai pelo outro. Aí tem o gás na água residual. Você faz o tratamento, a extração de gás e separa o que é gás natural e o que é água, e manda para o destino correto, tá? Então, esse é o que eles fazem um jeito de extrair gás, tá? Esse processo chama fracking. Opa, volta. Sai daqui. Aí. Ah, e é o processo que eles fazem. Então, eles capturam a água superficial subterrânea, injeta, mistura a água com areia aí para ter uma manutenção de apertura das fraturas geradas, né? Então, nós estamos forçando a água, que vai gerar um monte de fratura. Então, eles até misturam um pouco de areia para poder manter elas abertas, não fechar de novo. E essa injeção de mistura no poço de produção aí, direcionamento de água gás, essa água sobe, essa água, o gás vai saindo dessas fissuras aí,
devido à água e à areia, elas vão sair, vão se misturar com a água. E aí se faz todo o processo. Do mesmo jeito que a gente faz isso para o gás, outra situação que dá para se fazer, ali você está fazendo uma situação de forçar, você sabe onde tem o gás natural, você está forçando a micro fissuras lá para poder extrair. Em outras situações, a gente tem um monte de rochas porosas que eles estão cheios de gases aí, tá? Arenitos, carbonatos aí, e eles ficam acumulados no meio desses folhetos aí, tá? Então ela tem uma granulometria fina, tá? E tem esse depósito de gás aí. Então vamos pensar sim, a gente. Eu tenho um depósito de gás todo fora aqui, em algo que seja poroso e com fraturas, tá? Então, o que que eles vão fazer? É basicamente o mesmo processo. Eles vão injetar água, tá? Vão jogar nesses locais, e daí esse gás vai ser expelido também para fora desse poço para a gente poder utilizar esse gás aqui, tá? É praticamente o mesmo processo do shale gas que a gente viu ali atrás. Ele é da mesma produção, mesma situação de fracking, e só que ele é denominado TIG sand gas, ou simplesmente TIG gas, que são gases aprisionados em rochas porosas. No nosso outro caso, ele era gases que estão lá presos em rochas, então eu estou fraturando a rocha. Esse aqui ele já está numa rocha porosa, eu sei que ele está lá, então eu preciso extrair eles. Bom, esse é um jeito de extrair gás. E petróleo? Bom, petróleo é a mesma coisa, tá, gente? A gente tem o shale oil, que ele se refere à rocha geradora, ou a rocha fonte, que ela ainda não atingiu a janela do óleo, mas possui uma quantidade de querogênio que permite sua produção. E assim o processo de produção envolve uma indução de aquecimento de forma artificial. Então, vamos lá. Eu tenho lá no nosso petróleo o querogênio, que faz a formação do petróleo e do gás. A uma determinada temperatura forma petróleo, a uma determinada temperatura forma o gás, ou seja, 90 graus petróleo, 150 gás, 250 já forma nossa, fugiu. Carbonita. Não. É só lembrar o que foi. Grafita. Ui. Forma grafita. Então, esse shale oil, ele tem uma fonte lá onde foi detectado o querogênio. E daí o que acontece? A gente sabe que ele pode se formar óleo a 90 graus. Se ele não chegou a essa temperatura ainda, o pessoal induz o calor e faz ele produzir óleo, tá? A partir dessa matéria orgânica aí que vire, tá?
Então ele está falando aqui que você induz o calor para poder produzir. No Brasil só tem uma unidade que faz esse sistema, Shale Oil, que é na cidade de São Mateus. E nós temos depósito de tar sands, ou areias bituminosas, que refere-se a acúmulos naturais de areia e argila com água e betume e asfalto. Apesar de pouco comum, esses depósitos de areias e bituminosas são interessantes, explotados na bacia de Athabasca, no Canadá, e também na Venezuela, tá? O que significa essa situação de areia betuminosa aqui? Vou voltar um pouquinho aqui. Essa areia é como se fosse uma massa asfáltica, né? Mais ou menos. O que acontece? Quando a gente fala de rocha reservatório, que estaria nessa situação aqui, rocha reservatório, ele pode estar no meio de um arenito, tá? Ele forma uma areia mesmo. E daí, para você extrair essa areia, ela não está em forma líquida, né? O petróleo aí não está em forma líquida. Então, você precisa dar um processamento nessa areia betuminosa aí, tá? E extrair esse petróleo dela, tá? E realmente, a areia betuminosa aí é o betume lá do asfalto, que você vai tirar todo o betume lá, é uma parte do petróleo, tá? Então, você vai jogar temperatura e dissolver isso aí, mas você tem que transformar ele em petróleo. O último recurso, peraí, gente, só ver se tem alguém falando aqui. O último recurso do gás é o composto cristalino que encapsula o gás metano e carbônico, tipo de material encontrado no fundo oceânico, em que a espessura de lâminas d'água é superior a 500 metros. Tem o que a gente vai falar aqui, a gente já fala que essa parte aqui é o hidrato de gás, que ele é em parte de cápsulas cristalinas, tá? E eles são encapsulados aí pelo gás metano e você consegue retirar isso aí, mas é do fundo do oceano, superior a 500 metros aí, que nem no rio acharam lá, da Petrobras, na bacia lá, que é no fundo do mar. Só para a gente ver aqui, ó, aqui são areias betuminosas, tá? Aqui é aquele shale oil, que eles retiram esses pedaços de rocha que provavelmente estão em parte já de processo de formação e esquentam ela para se tornar em petróleo. E aqui tem as areias betuminosas aqui que o cara está explorando aqui para se explorar o nosso petróleo. Pessoal, dúvidas sobre essa parte de petróleo? Então, pode perguntar. Tranquilo. Então, só para lembrar, o que acontece, só uma revisão aí, o que acontece com o petróleo? Então, tem os compostos orgânicos aí que são originais marinhos, né? Então, vai se decompondo, eles vão se sedimentando num lugar com uma decantação muito pequena, ele vai se decantando, 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 e a hora que chegar aí a 3 quilômetros de profundidade de soterramento, todo esse material que foi, ele dá origem a uma coisa chamada querogênio, tá? Ele muda a composição molecular e dá uma coisa chamada querogênio. E essa rocha chamada querogênio é o que vai dar origem ao petróleo ou ao gás natural ou à grafita, dependendo da temperatura.
Então, 90 graus, ele vai dar o óleo, 150 graus, ele vai formar gás natural, e 225 a 250 graus, ele vai se transformar em grafita, tá? Então, tem todo um processo aí de pressão e temperatura para se achar o petróleo e o gás natural. Lembrando que são métodos convencionais, quando a gente extrai diretamente de poços de petróleo, né? E quando os não convencionais, quando a gente dá uma forçada aí para poder extrair tanto petróleo como gás natural, tá? Outro aproveitamento de energia na Terra é o que a gente chama de fluxo de calor geotérmico. Esse vocês conhecem bastante. Lógico, petróleo vocês também conhecem, gás natural. Então tem muitos países aí que eles estão aproveitando o posicionamento geotectônico que esses países têm para geração de energia. O que acontece nessas situações de gradiente geotérmico aí? Vamos pensar o seguinte, que você tem um vulcão, tá? Que ele está ativo, ou seja, na realidade lá nós temos a nossa câmara magmática, né? E vamos dizer que ela está bem ativa aqui, essa câmara magmática, não está tão longe da superfície, né? Está próximo à superfície. Então, o que eu posso fazer nessa situação aqui? Eu posso injetar água, tá? E quando eu injeto água, isso aqui vira um vapor enorme e eu consigo usar esse vapor como energia ou geração de energia elétrica, tá? A partir dessa parte aí de circulação. Então, para entender aí, eu tenho duas situações. Ou eu posso ter uma água subterrânea fria que ela está passando naturalmente pelo magma, e aí eu vou fazer um poço geotermal, tá? Então eu tenho a própria água natural passando, isso aqui é gás, é um calor natural gerando esse poço geotermal, e através de uma usina aqui eu vou produzir vapor da água que vai movimentar a turbina, que vai gerar eletricidade e forma uma hidrelétrica, uma termoelétrica aí, tá? Então essa água quente vai subir através de um poço e aqui ele está falando que tem fraturas que podem ser preenchidas por água. Outra situação eu posso fazer ela artificial também, tá? Eu injeto água nesse magma, tá? E gero um poço geotermal também, tá? Então eu posso fazer ele tanto natural como artificial. Bom, ele fala o seguinte: se existe que todo recurso, quando você vai extrair recursos naturais, eles vão causar um determinado impacto ambiental. Então, quando vocês vão extrair carvão, vocês vão, além de degradar toda a vegetação que tem, porque você precisa retirar essa vegetação para encontrar a mina, ele também vai causar um aumento de emissão de materiais particulados aí na atmosfera, e pode gerar aí drenagens de ácida na mina aí, que é um dos problemas mais comuns em minas de presente de minerais sulfetados, como o depósito de ouro e carvão. Então, causa essa drenagem ácida aí da mina,
formando, na realidade, é uma atmosfera ácida, né? Ele vai se particulando ali e ele vai formando uma atmosfera ácida dentro da mina, que pode causar intoxicação e a hora que ela vier para a natureza também pode causar prejuízo à natureza aí, ao meio ambiente e tudo mais. Mas o maior de todos aí é essa degradação de toda a vegetação em volta para você poder chegar na mina. O petróleo e gás natural, apesar deles terem fontes pontuais, né, em pontos específicos para se explorar, ainda tem problemas aí de derramamento de óleo e problemas de derramamento de gás também em situações aí quando o navio está transportando ou por oleodutos que a gente tem por baixo com vazamentos. Então aí você pode afetar muito a natureza, tá? Quando você vai fazer o faturamento, aqui tá errado, é fraturamento, tá? Você vai fazer o fraturamento hidráulico, quando você vai falar cheio gás lá, você pode estar gerando micro-organismos aí, tá? Porque você está jogando uma pressão grande e pode ter algum lençol freático próximo ali, você pode, ou mesmo águas confinadas, e esse gás pode estar, você pode estar empurrando esses micro-organismos para essa parte aí de água, você está poluindo essa parte aí da água subterrânea. Bom, e assim por diante, tem várias situações aí que vocês podem estar prejudicando com essa situação de exploração, tanto do petróleo como do carvão e como gás. Bom, nós vamos agora passar para... Hoje foi rapidinho, gente. Não tem nada, nada, nada. Porque também é só processo. Carvão, como forma o petróleo e o gás, e só, tá? Dois tópicos rapidinhos. Daí ele fala assim, quais são os dois principais processos responsáveis pela formação do carvão encontrados na mina? Então, como que forma o carvão? O resumo que o professor já fez, já. É isso. Então, tem lá um local no continente, que é 95% da nossa situação, onde tenha muita vegetação, onde tenha água, ou seja, que forma um pântano, né? A deposição de todo esse material orgânico, conforme ele vai se sendo soterrado, ele vai expulsando a água, expulsando o oxigênio e vai se tornando um material anaeróbio e vai formando aí bactérias anaeróbias sem presença de oxigênio e vai compactando, compactando e esse material vai se tornando quanto mais soterrada, maior a pressão, maior a temperatura e ele vai se tornando aí no carvão. E o carvão a gente tem 4 tipos de estágios, né? 4 estágios de carvão, né? Que é a turfa, que fica bem na superfície lá, daí vem o lignito, depois do lignito vem o carvão betuminoso, depois o antracito, tá? Então, a gente vai com certeza vendo uma diminuição de espessura de camadas devido à compactação que ele vai tendo, mas conforme ele vai ficando mais fina a camada, mais rico ele fica em qualidade energética, tá? Então essa parte do carvão.
Ele fala qual deve ser o tipo de carvão a ser preferencialmente explorado na mina. Qual que é o carvão que ele quer explorar na mina? Então vamos lá. Eu falei que conforme vai achatando, ele vai ficando rico em carbono. E ele fica com um poder calorífico maior, não é isso? Então, qual é o carvão mais interessante? Qual tipo de carvão que é mais interessante para eu explorar nessa mina? Betuminoso e o antracite. Isso, o betuminoso e o antracito, tá? São os dois melhores carvões porque eles têm aí um grande poder de calorífico aí para poder ser usado. Ou seja, comercialização é maior, mais rápida e tem um custo maior, tá? Um retorno maior, né? E falando aí dos problemas aí que ele falou sobre problemas ambientais, acabando de falar, né? O que pode acontecer, principalmente aí na nossa mina de carvão, vai ser o problema ambiental que vai ser a retirada aí de toda a vegetação, né? E pode ocorrer, devido a isso também, a formação aí de uma atmosfera ácida dentro da mina, que eles chamam de drenagem ácida, tá? Devido aí às oxidações aí de minérios e tudo mais. Ah, Consumo de água, né, professor? Consome muita água para fazer tanto a extração do carvão quanto do ouro, né? sim, sim, consome sim. E o consumo de água. E fora isso, você querendo ou não, depois no processamento dessa matéria, ainda tem toda a lama que você vai tirar da mina, Ah, jogar em tem outro bastante lugar. mina aí que fechou por causa de rios perto que acabou secando. Tem uns. E fora isso, tem gente ainda que usa mercúrio por causa do ouro. Aí Uhum. polui, tem um monte de produto químico que eles usam. Existe. A degradação ambiental é gigante, tá? Ah, O professor estava aparecendo uma foto aí de da Athabasca, né? Que estava no slide do aham. professor. O crescimento dela em 20 e poucos anos aí, os rios que secaram por volta dela lá, tem bastante rio que secou, que ela acabou com a região da onde que tinha que ela fazia aquela extração. Acaba, porque é assim, tudo que é exploração de minério é muito grave para a natureza. Apesar de do pessoal falar, não, não tem problema, não tem problema, não tem problema. A degradação ambiental é gigante, tá? Ah, e assim, a gente viu aí Brumadinho, a gente viu outras situações aí, Mariana, os dois, infelizmente, pela Vale, mas vocês viram que, tipo, o que estourou lá é exatamente o, o- as lagoas de do que sobra da mineração, né? Você minera, tira o produto e joga aquele lodo total, que aquilo é com todos aqueles produtos químicos, eles vão ser jogados em lagoas. E essas lagoas, os fins delas são a hora que encher ela, não tiver mais, é que eles vão enchendo, enchendo, aumentando o tamanho, e tudo. Mas a hora que ela não couber mais, eles abandonam a lagoa e a intenção dela é evaporar, secar e ficar ali aquele solo contaminado com vários produtos químicos e fica ali. Então tem uma degradação grande de natureza. O meio ambiente é tudo que é em volta, tudo que for vocês falarem de geração de energia tem
um impacto gigante na natureza, tá? Só de você falar uma hidrelétrica, que você vai destruir com a hidrelétrica, exploração de petróleo. Eu não sei se vocês lembram, mas um dos maiores problemas que aconteceu fugiu o nome dele. Da OXX, do Eike Batista, Do né? Eike Batista. Oi? Isso, do Eike Do Batista. Eike Batista. Um dos maiores problemas, além de não ter o petróleo que ele falou que tinha, e não ter o gás que ele falou que tinha, eles fizeram uma compactação como se fosse uma entrada num porto gigante, num mangue que tinha, ou seja, eles destruíram um ecossistema inteirinho para poder fazer o caminho para chegar no local, tá? Para não existir nada depois. Então é assim, o ecossistema, toda a exploração que se vai fazer, ela estraga muito, muito, muito. É uma coisa horrível de se presenciar em função ao meio ambiente. É que daí o que acontece? Existem umas compensações aí que eles são obrigados a fazer do meio ambiente, que são áreas de preservações permanentes, reposição de carbono e tudo mais. Essa parte já não posso falar como está funcionando, mas eles são obrigados a fazer. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, professor. Ninguém tem dúvida? Sobre a primeira pergunta, se existia diferença entre o petróleo e o gás, não tem. Existem diferentes tipos de extração. É lógico que, tipo assim, quando você faz um tipo de extração de areia betuminosa com outros processos, o custo, além de ser mais caro, eu não tenho 100% de petróleo, tá? Então, a quantidade de petróleo que eu tiro é menor. Às vezes eles retiram esse petróleo para não exclusivamente para colocar em barris e vender, exportar, mas sim como um subproduto para se fabricar outras situações aí, tá? Como vocês mesmos falaram lá, às vezes da própria areia betuminosa você tira o betume para asfalto, então você não joga ele diretamente com óleo, ele já vira um betume e já vai para outro processo, tá? Bom, acho que era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma mais dúvidas, se vocês não tiverem, o que a gente precisava passar de matéria hoje era isso. Beleza, professor. Fechou. Semana que vem é prova. Dia 27 é o dia 2, a prova de vocês, tá? Eu vou deixar minhas provas abertas desde o dia 27 até dia 2. Então, vocês podem fazer o dia que vocês quiserem aí e vai estar aberta a prova, tá? Positivo, professor. Mais dúvidas, pessoal? Não? Então, para vocês, um bom descanso. Uma ótima semana para vocês. Um bom final de semana. Uma boa prova. E que vocês passem uma boas férias se vocês passarem, ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, antes da prova, me avisem, me chamem, eu tiro as dúvidas de vocês, ok? Positivo, professor. Ok, professor, boa noite, bom descanso. Capricha na prova, professor, pelo amor de Deus, para a gente poder passar e entrar de férias. Tá bom, vou caprichar. Mas caprichar fácil, viu, professor? Não, muito difícil. Tá bom, tá facinha, já fiz ela, tá facinha.
Ah, esse facinho, se eu não sei não, professor, misericórdia. É fácil, vai para mim que é fácil. Tá Gente, bom. tchau para vocês. Bom descanso Tchau, pra professor. vocês também. Boa sorte aí, boa prova para todos. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.